completa depois. O que nós podemos fazer? Eu particularmente não gosto dessa definição, mas se você acha mais fácil para você, fique à vontade. Tá? Então, primeiro passo, a decomposição é a mesma. Essa nós deveríamos fazer em ambos os casos. O que é feito aqui? Isso aqui é muito interessante que vocês tenham também. Tá? Quando eu fiz para vocês o lançamento de uma bola e de uma pena, ambas caíram ao solo ao mesmo tempo. Só que aqui é uma situação diferente. Eu tenho um lançamento na vertical e um lançamento que é dito horizontal. Tá? O que acontece? É uma fotografia estroboscópica de duas bolas de golfe. Uma que simplesmente foi abandonada e outra que foi lançada na horizontal. Tá? Ela foi lançada horizontal por uma mola. O que acontece? As bolas de golfe têm o mesmo movimento vertical, ou seja, ambas percorrem a mesma distância vertical no mesmo intervalo de tempo. Isso daqui é um experimento que a gente pode fazer em sala de aula. Se eu faço um lançamento na vertical e um lançamento na horizontal com a mesma altura, ambos atingem o solo ao mesmo tempo. Certo? Porque quem está acelerando eles em ambos os casos? A aceleração da gravidade. Certo? Então, o fato de uma bola estar se movendo horizontalmente enquanto a outra está caindo não afeta o movimento vertical. Ou seja, elas caem ao solo ao mesmo tempo. Então, esse slide aí ele se torna mais uma curiosidade, tá? Do que necessariamente Mas pode cair na prova assim uma imagem semelhante a essa aí, e você pode dizer lá, né, que sem querer você vai achar que a bola amarela vai demorar mais. Não. Elas caem ao solo no mesmo instante. Beleza? Bom, o próximo slide começa com as nossas funções. Eu vou resumir para vocês. Tá? Movimento horizontal. Tá? Movimento horizontal. Agora estamos preparados. Tá. Como não existe aceleração na horizontal, nós vamos trabalhar com a fórmula x é igual a x0 mais v vezes t. Isso continua, tanto na forma que eu quero fazer com vocês, como aqui. O que acontece? Nesse desenvolvimento aqui, ele vai fazer o quê? No lugar do v0, como eu tenho um movimento na horizontal e horizontal é eixo x, ele vai pegar e já vai substituir. V0x é igual a quê? V0 vezes cosseno do ângulo. Eu não quero fazer isso. Eu quero trabalhar com vocês com a mesma função horária. Tá? Isso daqui eu quero fazer separado. É muito mais fácil para vocês. Tá? Professor, mas é que eu gosto dessa nova definição. Posso fazer? Claro que você pode. Tá? Beleza? Então, para o eixo x, você vai trabalhar com o MRU. X é igual a x0 mais v vezes t. Quando nós trabalhamos com o movimento vertical, quando eu fiz para vocês, eu fiz com três fórmulas. Velocidade, a função horária da velocidade, a função horária da posição e Torricelli. Aqui é exatamente a mesma coisa. Só que aqui, ó, função horária da posição. X é igual a x0, mas aqui nós estamos trabalhando para o eixo y. Então, y menos y0 é igual a v0y t menos meio de gt ao quadrado. Menos por quê? Porque ele está considerando que está subindo, está indo contra a gravidade. E aqui o conceito ele fez a mesma coisa. No lugar do v0y, ele pela forma da decomposição. Eu não gosto, tá? Mas, se você acha melhor, você pode usar isso daqui também. Beleza? E depois ele fez a mesma coisa. Velocidade, igual a velocidade inicial, vezes seno do ângulo. É a forma decomposta. Equação da trajetória, equação de Torricelli, vai virar isso daqui tudo. Y igual a tangente, tá? Aqui eu tenho toda a explicação para vocês do porquê da tangente. Gx ao quadrado dividido por 2 vezes cosseno de θ ao quadrado. Não gosto disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês qual é o meu objetivo. Professor, ó, o alcance horizontal, professor, eu posso fazer direto dessa forma, tá? R é igual a V0 ao quadrado dividido por G vezes seno de 2θ. Posso usar dessa forma? Pode. Isso fica a seu critério. Eu não gosto disso, mas o meu objetivo é explicar para vocês. O que eu quero... Agora vamos lá. Como que eu gosto de fazer isso daqui? Foi? Foi. Como que eu gosto de fazer isso daqui? Deixa eu só colocar aqui para vocês e nós vamos trabalhar da forma que, como diz, eu gosto de coisa fácil, não sei vocês. Nós vamos simplificar a nossa vida. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Querem perguntar, questionar?
Pessoal? Alguém ainda aí? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou demonstrar para vocês um desenvolvimento, e aí eu quero a ajuda de vocês para resolver isso daqui. Eu tenho um projétil, ele vai ser lançado do ponto A, formando um ângulo de 60 graus com horizontal, tá? Formando um ângulo de 60 graus com horizontal. Quando ele é lançado, ele vai sair daqui com uma velocidade de 80 metros por segundo. Tá? Então, isso já são afirmações. Quando ele sai daqui, ele vai fazer o quê? Ele vai subir, 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 e ele vai descer, 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 até tocar o solo novamente. Beleza? O que eu sei aqui de informação já? Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. O que nós vamos querer encontrar neste nosso enunciado? Deixa eu ver se ficou melhor aí. Tentando melhorar a qualidade da imagem aqui, também é difícil, mas... acho que ficou. Então, assim, isso é um conceito simples. Eu passei para vocês duas informações. Passei que a velocidade inicial é de 80 e que o ângulo que ele forma com o eixo X é 60. Então, percebam que eu estou trabalhando com o eixo X e estou trabalhando com o eixo Y. Tá? Então, o que eu preciso descobrir aqui? Quero descobrir qual é a altura máxima que ele atinge. Qual é a altura máxima que ele atinge? B, eu quero saber quanto tempo esse corpo fica no ar. Quanto tempo fica no ar. Tá? Então, quero saber a altura máxima, tempo que ele fica no ar. Quero saber qual é o alcance dele. Ou seja, qual é o alcance dele. O que mais que nós precisamos descobrir aqui? Eu acho que isso daqui já é suficiente. Tá? Beleza, são essas informações básicas que eu quero. O que você tem que identificar? Mais uma vez. Eixo X. Eixo X, velocidade constante, movimento retilíneo e uniforme. Para o eixo X, eu uso apenas X é igual a XZ mais B vezes T. Eixo Y, movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, com isso daqui, galera, é o que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente. Tá? Então, vou deixar aqui, acho que aparece aqui. Vou pegar um outro papelzinho e vamos trabalhar em cima dele apenas com o nosso desenvolvimento. Deixa eu ver aqui, está aparecendo aí. Pegou. Você viu que é um lançamento balístico? Viu que é um lançamento oblíquo? Eu tenho a minha velocidade para x e para y. Primeiro passo. Pegar o vetor velocidade e decompor. Tá? Por que decompor, professor? Porque eu vou trabalhar justamente com o eixo x e com o eixo y. E como nós fazemos isso? Simples. Velocidade de x é igual a velocidade vezes cosseno do ângulo. E velocidade de x é igual a velocidade vezes seno do ângulo. Até aqui, nada do que vocês não tiveram ainda. Então, velocidade de x é igual... Quanto vale o meu vetor velocidade? Esse é o vetor velocidade inicial. Isso já foi dado para nós. Tá? Então, vamos lá. Velocidade. Quanto eu passei? 80. E quanto é cosseno de 60? Quanto é cosseno de 60 aí? Meio. Meio vezes 80. Então, vou colocar aqui meio. Então, a velocidade de x é de 40 metros por segundo. Essa velocidade de x, eu uso em um caso só. Eu uso em qual caso? Somente no alcance. Tá? Vocês já vão entender isso daí quando eu mostrar para vocês o porquê. Velocidade de y. Velocidade de y é igual a velocidade 80 vezes seno, mesmo ângulo, os mesmos 60 graus. Então, vamos fazer aqui na calculadora para facilitar.
seno de 2 vezes 80 dá 40 raiz de 3, aproximadamente 69,3. Então, vai dar aqui, ó, velocidade de y vai dar 69,3. Eu vou arredondar. Arredondar para 70. Tudo bem? Tudo bem? Galera? Ok. Vocês estão com o papelzinho aí? Vocês estão acompanhando o meu desenvolvimento? Estão acompanhando a minha ideia ou não? Para mim tá travando um pouco. Tô vendo meio borrado aqui, mas deve ser minha internet oscilando aqui. Você quer perguntar alguma coisa? Na verdade, Tá travando mesmo. Ou a sua ou a minha. Eu acho que no caso foi a minha agora. não, acho que... Bom, vamos lá. Alguma pergunta então de imediato? Não. Sempre Pra que mim, você trabalhar com lançamento balístico, o primeiro passo então é que você faça o quê? A decomposição vetorial. Você deve pegar o vetor velocidade e decompor ele para x e para y. Ah, professor, mas eu só esqueci a decomposição. Nem faça nada. Pare que você errou o exercício inteiro. Salvo exceção quando o ângulo for 45, porque o 45, a velocidade de x e de y será a mesma. A partir daqui, galera, nós vamos trabalhar com aqueles mesmos conceitos do lançamento vertical que eu já expliquei para vocês. Tá? Eu quero saber aqui, ó, qual é a altura máxima? Qual é a altura máxima? Então vamos fazer aqui o primeiro tópico, altura máxima. Quando eu trabalho com altura máxima, eu estou trabalhando com o eixo x ou com o eixo y? Altura máxima está relacionada com qual eixo? Com o eixo x ou com o eixo y? Y. Então você já sabe que você vai ter que trabalhar com qual velocidade? Com a velocidade de 70. Tá? Por quê? Porque a velocidade de y, ela sai 70, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar na altura máxima. O que nós sabemos da velocidade de y na altura máxima? Ela é zero. É zero. Considera-se zero, na verdade. Exatamente. É essa definição que vocês têm. Eu quero saber aqui, a altura máxima. Na altura máxima, eu sei o que? Eu vou colocar aqui, ó. Velocidade é zero. Só para que você recorde, tá? Como eu disse para vocês, ela tende a zero, porque em x ela não é zero. Só para que você consiga lembrar as funções horárias. Qual que é a definição agora? Eu quero saber o quê? Altura máxima. Quando eu coloco para você a altura máxima, o que você recorda? A altura máxima é o quê? É o ponto em que a velocidade é zero. Mas a altura máxima é uma posição. E como que nós podemos fazer para encontrar essa velocidade zero? Nós podemos fazer de várias formas. Vocês lembram qual que nós fizemos nas aulas? Exatamente análogo ao lançamento vertical agora. É muito mais fácil. Tá? Podemos fazer de duas formas. Lembram? A primeira, velocidade para y é igual a velocidade inicial de y, v igual a v0 mais g vezes t. Eu encontro quanto tempo ele gastou para atingir a altura máxima e eu substituo na função horária das posições. Pode ser feito isso. Tá? Então, vamos lá. Para y, na altura máxima, qual velocidade ele atinge? Zero. Qual é a velocidade inicial para y? Para y, a velocidade inicial é 70. Vou até abaixar aqui para que vocês recordem. Eu não vou mais usar este 80. Esse 80 foi apenas para que eu encontrasse o 40 e o 70. Tá? Então, zero é igual. Velocidade inicial de y, 70. Gravidade. Positiva ou negativa? Negativa. Por quê? Porque tá subindo, né? Beleza, então menos. Eu posso usar 10 aqui só para ter valores exatos, não ter que ficar usando calculadora? Eu vou adotar a gravidade de 10 aqui, tá, galera? Mas saibam que é 9,8.
Então, menos 10 vezes t. Só para simplificar a nossa operação aqui. 10t está negativo, passa positivo. 10t é igual a 70, logo t igual a 7 segundos. O que é esses 7 segundos? A velocidade constante? Não. Muito pelo contrário. Quando o móvel chega no ponto mais alto. Segundos, ele Quanto atingiu tempo? qual velocidade? Nossa, travando. Ó, 7 segundos É o é o tempo que tempo demora que ele pra leva para chegar sair. em zero. Em quem zero? Y. Exato, exato. A velocidade, ó. A minha velocidade nesse ponto era 70 para Y. 50, 40, 30, 20. Cheguei na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade de Y ela é zero. Isso quer dizer o quê? Que para sair daqui e chegar nesse ponto, ele gastou quanto tempo? 7 segundos. Esse tempo que eu gastei, ele chegou na altura máxima em relação ao quem? Ó, em relação ao eixo Y. Agora, contra a posição nesse instante 7 segundos, e qual é a minha altura máxima? Tá? Vocês entenderam qual é o esquema? Simplificar a informação. É aproveitar toda a ideia do lançamento vertical. Tá? Então, mais conceitos. Se ele saiu daqui e chegou aqui em 7 segundos, 7 segundos ele atingiu a altura máxima, quanto tempo ele leva para descer? Os mesmos 7? Beleza. Se eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, já posso marcar aqui, ó. Qual é o tempo que ele fica no ar? Qual é o tempo que ele fica no ar? 14? 14 segundos. Por que eu estou anotando isso daqui? Porque quando você precisar calcular o seu alcance, você vai precisar do quê? Do tempo. Tá? Então, é basicamente isso que vocês devem identificar. Beleza. Encontrei o tempo na altura máxima, 7 segundos. Eu quero saber o quê? A minha posição. Então, vou deixar aqui os 7 segundos, vou aproveitar as informações. Eu quero saber o quê? A posição em Y é igual a posição inicial em Y, S é igual a S0 mais V0 em Y vezes T, mais meio de AT ao quadrado. Isso daqui é a mesma fórmula que eu expliquei para vocês. X é igual a x0 mais v0t mais meio AT ao quadrado. Só coloquei em termos de Y. Tá? Por quê? Eu sei que a posição na altura máxima, nós encontramos ela depois de 7 segundos. Eu vou construir a minha função quando t vale 7. Com t, 7 é a minha altura máxima. Ok? Ok? Sim, senhor. Beleza. Vou deixar aqui assim, vai ficar bem. Vamos lá. Eu quero saber qual é a posição. Quando? Para Y. Qual é a posição inicial de Y aqui no meu... Posição inicial de Y? 0. Velocidade inicial de Y. Nós encontramos anteriormente. Velocidade inicial de Y, fazendo a decomposição, nós chegamos em 70. 70 vezes T. Aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade vale quanto? Menos 10. Então, já vou simplificar aqui, tá? Menos 10 dividido por 2, menos 5t ao quadrado. Aqui eu já estou simplificando para deixar a função pronta. A posição para y, então é 70. Por quê? Porque a velocidade de y vezes t, gravidade é negativo, 10 dividido por 2, 5. 5t ao quadrado.
Então você trabalhou com a mesma função horária que nós trabalhamos no lançamento vertical. É muito mais fácil. Posição para y é igual a 70 vezes. Quanto tempo ele gastou para atingir a altura máxima? 7. Menos 5 vezes 7 ao quadrado. Posição para y, então, é igual a 70 vezes 7. 7 vezes 7, 490. Menos 7 vezes 7, 49. 245. Posição de y, então será de 245 metros. Só isso. Vocês identificaram alguma coisa de diferente do que eu fiz do lançamento vertical? Ó, lançamento vertical. Velocidade na altura máxima é 0, enquanto o tempo na altura máxima, e depois a posição na altura máxima. Da forma que eu estou desenvolvendo para vocês aqui, galera, é exatamente a mesma definição de lançamento vertical. Então, isso daqui já é uma revisão de lançamento vertical, para que fique muito fácil para vocês, para que seja mais simplificado. O que aconteceu de diferente aqui? Que você tem que fazer o quê? A decomposição vetorial antes. Você tem que saber o valor da componente da velocidade para x e o valor da componente da velocidade para y. Beleza? Beleza. Mas vocês lembram que quando eu coloquei para vocês esse esquema da altura, eu expliquei que a gente poderia fazer de uma outra forma. A gente pode fazer também por Torricelli. Se eu fizer por Torricelli, será que dá igual? Deixa eu deixar aqui, vamos ver. Torricelli dizia o seguinte: v ao quadrado, velocidade ao quadrado de quem? De y, é igual velocidade inicial ao quadrado, também de y, v igual a zero mais 2 vezes a aceleração que é a gravidade vezes o deslocamento. O deslocamento aqui ele é em y, tá? Na altura máxima, qual é a minha velocidade? 0. Velocidade inicial para y, 70 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes delta x, delta y. Tá? Lembrando, eu estou adotando 10 aqui, tá? 2 vezes menos 10. Então, aqui, 0 igual a 70 ao quadrado. Dá 4.900. Menos 20 delta y. Tá negativo, vem positivo. 20 delta y é igual a 4.900. Delta y é igual a os mesmos 245 metros. Vejam que se torna fácil, se torna simples quando você entende que o lançamento oblíquo, o lançamento balístico, ele pode ser compreendido como uma a mais do lançamento vertical. Beleza? Perguntas? Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Bom, eu continuo vendo meio travado aqui, então acho que tá de boa. Depois eu dou uma olhada melhor nos slides. Não, mas se você quiser perguntar alguma coisa, por mais que esteja travado, professor, ó, não travou aqui, mas eu não entendi por que travou. Vai perguntando que eu vou ajudando você, cara. Não é por isso. E como eu disse, Professor. eu quero... Oi. Tem como fazer um pouquinho mais devagar aí, porque tá travando bastante, daí às vezes a gente acaba perdendo a linha do raciocínio porque trava bastante, sabe? Pula de uma etapa para outra muito rápido, daí não dá para acompanhar a linha de raciocínio. Beleza. Desse aqui em específico ou do anterior também? Não, no geral, porque tá travando bastante a tela, sabe? Entendi. Não, sem problemas, eu faço assim mais devagar. Mas vocês conseguiram entender a ideia principal? A ideia principal aqui é que vocês façam a mesma definição do lançamento vertical. Tudo bem? Sim, senhor. Beleza. Velocidade inicial de y, gravidade, deslocamento. O que eu vou fazer de diferente para vocês aqui? Tá? Encontrei o mesmo resultado quando eu fiz pelo sorvetão, pela função horária das posições. Qual que é a minha ideia agora? Agora, faltou eu encontrar uma variável aqui, ó. Faltou eu encontrar apenas o meu alcance. Como nós fazemos para encontrar este alcance? O alcance, ele é a única grandeza
que ele está relacionado com qual eixo? Com o eixo X. Então, sempre que o enunciado te pedir a definição do alcance, você vai ter que trabalhar com o eixo X, tá? É a única que envolve o eixo X. Então, vai acontecer o seguinte aqui. Vai ficar o seguinte, ó. X é igual a x0 mais v vezes t. Tá? Então, a posição em x é igual à posição inicial de x, mais a velocidade em x vezes o tempo. Qual tempo? O tempo que ele ficou no ar. Quanto tempo ele ficou no ar? 14 segundos. Então, ó, a posição dele é igual. Posição inicial para x. Posição inicial para x. Origem do plano cartesiano, 0. Velocidade de x. Qual foi a velocidade que nós encontramos de x? Então, nós fizemos a decomposição. 40. 40 vezes quanto tempo ele ficou no ar? 14. Então, a posição, o espaço percorrido em relação ao eixo x, 560 metros. Foi mais tranquilo esse? Deu para acompanhar aí? Deu, bacana, cara. Deu sim. Então, assim, eu particularmente, eu acho muito mais fácil quando você trabalha com essa definição aqui, tá? Eu já disse para vocês, eu não gosto de decorar fórmula. Eu posso pegar o slide que eu mostrei para vocês ali, que está cheio de fórmula, e trabalhar com vocês com aquilo? Posso. Mas eu não gosto daquilo. E se eu não acho mais fácil que você tenha que decorar mais fórmula, por que eu vou fazer isso para vocês, né? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou aproveitar essas informações que eu tenho aqui, e eu vou aproveitar com vocês mais o nosso simulador aqui. Só essa informaçãozinha já libero vocês para para que vocês possam assistir o Bruno Marrone. Quê? Vou dizer que você não vai assistir o Bruno Marrone. Porra. Porra, Então, cara. assim, ó. Não entendi o que você quis dizer com isso. Nada não, cara. Até é bem legal, cara. Só não vou assistir, não. Alguma coisa contra? Claro que não. Deixa eu parar aqui primeiro a gravação, os últimos 15 minutos.